Glória a Deus. Uma mensagem bem conhecida. Aleluia. Capítulo 20, versículo 1. Glória a Deus, glória a Jesus. Santo, exaltado é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda Crônica, capítulo 20, versículo 1. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Glória a Deus, acharam? Glória a Deus. Vamos ver a palavra do Senhor. Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos Amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, além do mar da Síria, e eles que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. E foi-se Josafá em pé da congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há forte poder, e não há quem possa resistir. Glória a Deus, glória a Jesus. Agora vamos aqui para o versículo 12. Deus nosso, porventura não nos julgará? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos que os que fazem por aí nossos olhos estão sobre ti. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor para que o Senhor venha continuar falando no nosso coração, né? Senhor Deus amado, Deus de nós, Deus de todo poder, acabamos, Senhor, de ler a tua bendita, a tua maravilhosa palavra. Senhor, revela a tua palavra no nosso coração. Revela a tua palavra, Senhor. Coloca a tua palavra neste lugar em nossa vida. Precisamos de ti. Precisamos ouvir. Fala conosco, Jesus. Usa a tua serva para a glória do teu nome. Fala com a tua igreja. Oh, Jesus. Te louvo, Pai, porque o Senhor é fiel. Sim, meu Pai. Fica conosco, Jesus. Fala através da boca da tua serva, para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Conhecida. Nós sabemos que Josafá, ele tinha feito uma aliança, né, com Acabe em uma guerra, e o Senhor, nós sabemos que o Senhor não se alegrou, né, aleluia, com essa guerra, Acabe com essa Josafá e Acabe com essa guerra. O Senhor não se alegrou, mas Josafá, ele voltou, né, aleluia, para a sua terra, para ali, aleluia, colocar tudo que estava fora, né, do lugar assim, que seja da vontade, tudo que estava fora, ele foi ali para poder colocar no seu devido lugar. Glória a Deus. E o Senhor foi com ele. Glória a Deus, glória a Jesus. Mas no momento que ele estava ali colocando a sua vida em ordem, o seu palácio, né, ali em ordem, glória a Deus, levantou-se uma grande luta, uma grande tempestade, aleluia, contra o servo do Senhor Jesus. Glória a Deus, e veio ali os mensageiros falar para ele, glória a Deus, glória a Jesus, que estava, aleluia. E sucedeu que depois disso, né, o que aconteceu naquela guerra, aleluia, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, aleluia, e os filhos dos Amonitas, aleluia, vieram a peleja contra Josafá. E ali foi o mensageiro falar contra esse povo,
aleluia, sobre esses guerreiros que estavam ali para ir contra Josafá, contra o povo de Judá. Glória a Deus. Que Josafá, ele ouviu, aleluia, essa notícia, ele temeu, ele ficou temeroso, ele ficou com medo, né? Porque esse povo era uma multidão. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. E os guerreiros que estavam ali com ele era a minoria, né? Aleluia. E ele ficou temoroso, falou assim: meu Deus, aleluia, o que será de mim, né? Esse povo, né? Essa multidão que está vindo contra nós. Glória a Deus, glória a Jesus. E ele sabia que pela força, a força do seu braço, jamais ele conseguiria vencer essa luta e essa batalha. E no momento que ele ouviu, aleluia, ele ficou com medo, temoroso. Mas ele, aleluia, ligou o seu pensamento, o seu coração no Senhor. Aleluia, glória a Jesus, glórias a Deus. E aí ele aplicou um jejum, né? Uma oração e jejum falando com o Senhor Jesus. Porque se o Senhor não fora com ele, aleluia, se o Senhor não fora com aquele povo, o que seria deles? Glória a Deus, glória a Jesus. E ele ali, aleluia, temoroso, né? E aleluia, creio eu, igreja, que ele colocou aquele pensamento, o seu coração na presença do Senhor Jesus, falando: Senhor, eu não irei conseguir com a força do meu braço. Se o Senhor não for comigo, se a sua presença não for com esse povo de Judá, se o Senhor não for conosco, a gente não venceremos. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, mas ele não abaixou a cabeça, né, irmãos? Aleluia, pela luta, pela prova que ele, aleluia, estava passando naquele momento. Mesma coisa nos dias que nós estamos vivendo. Glória a Deus, glória a Jesus. Muitas vezes a luta, a guerra, né? Contra a nossa vida, contra os nossos filhos, contra o casamento, contra a filha, contra o esposo, contra o trabalho. Glória a Deus, Satanás se levantando para vir acabar, né, com a felicidade do homem e da mulher de Deus. Mesma coisa, né, irmãos? Glória a Deus. O que deveremos fazer? Glória a Deus, olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa vida. Aleluia. Fazer como sendo do Senhor Josafá. Aplicar em oração e jejum na presença do Senhor Jesus. Ele se curvou na presença do Senhor. Ele se humilhou na presença do Senhor. Então essa palavra que veio para nós nessa noite é para que nós venhamos também descer nessa noite. Para que a gente venha se humilhar na presença do nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Jesus Cristo. Glória a Deus. E Judá vendo, né? Aleluia. Glória a Deus, Josafá, né? Temendo. Glória a Deus, Josafá. E ele chamou aquele povo para junto, né? Glória a Deus, se humilhar na presença do Senhor Jesus. Glória a Deus, ele é um exemplo na casa do Senhor Jesus. É um exemplo naquele palácio. A mesma coisa é nos dias de hoje, né? O dirigente, glória a Deus, o pastor, o presbítero Antônio Ortiz, ele é o quê? Aleluia, um exemplo para nós. Glória a Deus. O que devemos fazer? Ajudá-lo a jejum na oração, porque não é fácil, não. Dirigir uma igreja não é fácil, lidar com as almas. Glória a Deus. Só ele e a esposa dele sabe, as noites sem dormir. Isso aí? Verdade, só Jesus. Noites sem dormir. Porque Satanás, ele se levanta com fúrias, né? Porque eles estão aqui para fazer a obra do Senhor. Eles estão aqui para obedecer o chamado de Cristo. E Satanás, ele se levanta com fúria. Ele se levanta com seus exércitos para derrubar, para atingir a família, para atingir os obreiros, as ovelhas, né? Mas, aleluia, estamos aqui, creio que os irmãos têm lutado, dado a mão para o servo de Deus, para a serva do Senhor, para conseguir, né, caminhar na presença do Senhor Jesus. Porque se nós não tivermos, aleluia, a união, jamais poderemos vencer os dias maus. Precisamos estar em união. Amém. Um ajudando o outro na oração e no jejum. Como aqui, aleluia, o povo de Judá ajudou Josafá na oração, no jejum, na humilhação. Glória a Deus. Glória a Deus. A Jesus. E Josafá crendo na palavra do Senhor Jesus. Ali, aleluia, se humilhando, descendo na presença de Deus. Deus levanta, aleluia, um profeta, né? Josiel, levanta um profeta para profetizar. Falar que Deus era com ele. Falar que Deus era com o povo. E o Senhor está no nosso meio nesta noite. Glória a Deus, eu creio. Amém. Para nós não temer.
no versículo 14, né? Aleluia. Então veio o Espírito, glória a Deus. Acontecia. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Banaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, todos os filhos de Asaf. Jaziel disse: dai ouvido todos Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Deus está falando com a igreja, está falando comigo, está falando de gente, está falando conosco. Que revelação linda e maravilhosa. Olha só essa profecia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Dai ouvido todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor, vós diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Glória a Deus. Então, o Senhor nos diz que a peleja não é nossa. Glória a Deus. É dele. Eu creio. E Satanás, como uma corrente de água, o Espírito Santo de Deus abordará contra ele. Glória a Jesus. Satanás se levantando contra a nossa família. Satanás se levantando contra o nosso ministério. Imagina ele vir com a fúria, porque o Senhor é conosco. Aleluia. Coisa linda e maravilhosa. E aqui no 17. Nessa peleja não tereis que pelejar. Parai, estais em pé, e veja a salvação do Senhor. Glória a Deus. Para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis. Amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor será convosco. Por que o Senhor falou, não, nessa peleja não tereis que pelejar? Por quê? Porque o rei Josafá, ele se posicionou. Glória a Deus. Ele não foi chorar. Senhor, não vou aguentar essa luta, não. Ele se posicionou. Porque o Senhor dos exércitos estava na frente. Glória a Jesus. E é o Senhor dos exércitos que está na nossa frente. Eu creio. Para nos dar a vitória. Então, ele se posicionou na oração, no jejum, na humilhação. Judá também se posicionou na presença do Senhor. Então o Senhor nos diz nessa noite, para nós se posicionarmos na presença dEle. Vamos se posicionarmos na oração, na humilhação, descer na presença do Senhor. Então o Senhor vai pregar, vai levar a palavra, vai fazer uma visita. Obedeça a voz do Aleluia. de Deus, obedeça a voz do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. O Senhor é lindo. O Senhor é maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus. Então Josafá se colocou com o rosto em terra. Viu? Ele colocou-se na presença do Senhor, se prostrou com o rosto em terra. Ele se posicionou ali. E ele colocando o seu rosto em terra, aleluia, o Senhor chegou com a vitória, com o livramento para o povo de Glória a Judá, Deus. para aquele povo. Glória a Deus. Quando aquele povo foi ao encontro, aleluia, do povo de Judá, glória a Deus, eles mesmos se mataram um contra o outro. Eles mesmos se mataram, né? Ficaram confundidos. O Senhor, glória a Deus, é isso que Ele faz. Ele toma a nossa terra para si. É isso que Ele faz quando nós obedecemos, quando nós colocamos na mão do Senhor esse Deus lindo, esse Deus maravilhoso. Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Quando o presbítero me chamou para levar a palavra, eu disse, eu não sou pregadora, eu vou ler, falar aquilo que o Espírito Santo de Deus tocar no meu coração. Eu falei, Senhor, meu coração está saindo pela boca do Senhor, eu não sei pregar, não sei falar, mas a palavra é sua, a revelação. Aleluia. E Ele está aqui no nosso meio, o Espírito Santo, é Ele que vai tocar no seu coração. Eu creio. Eu não tenho poder, eu não posso fazer nada. Estou aqui só falando que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, que Ele é o Salvador. Aleluia. Que tudo pode, mas, aleluia, o operar na vida da irmã, do irmão, é o Espírito Santo de Deus. Verdade. Se nós abrirmos
Mas o nosso coração, aí o Espírito Santo de Deus, ele começa a tocar, ele visita o nosso coração, aí ele tira a ira, ele tira a mágoa, Glória a Deus. ele tira a soberba, ele tira tudo aquilo que não agrada. Então, muitas vezes, irmãos, de nós mesmos a gente não conseguimos, mas se nós abrimos o nosso coração, Senhor, visita, lava o meu coração. Glória a Jesus. Dar a vida eterna, Senhor. Imagine mesmo que eu não consigo, mas o Senhor, aleluia, entrar em meu coração, fazer a limpeza, fazer morada que eu sei. Aleluia. Que a vitória é minha, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse Deus lindo, esse Deus maravilhoso, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Uns 8 anos atrás, glória a Deus, eu tive um infarto, né? Meu Deus. Glória a Deus, eu sou um milagre da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? O Senhor, Ele me dá as oportunidades, glória a Deus, para pregar, falar do seu amor, e eu falava, não, eu não vou, eu não sei pregar. Meu Deus. Sabe mesmo, ninguém sabe, mas não sabe. E eu falei, rejeitava, sempre rejeitava. Aí eu tive um infarto, né? O meu trabalho, estava ali trabalhando, e meu coração começou a acelerar, glória a Deus, aleluia. Aí eu telefonava com meu esposo para me buscar para levar para o pronto-socorro, glória a Deus. E chegando ali, aleluia, a moça atendente, né? Eles colocam um aparelhinho no dedo para ver como que está o batimento do coração. E ela, senta aqui um pouquinho, fica calma, vamos ver. Aí ela colocou, quando ela colocou, ela já levantou. Falou, você espera um pouquinho, que eu vou lá dentro, eu tenho que falar com a doutora, logo eu volto aqui para falar com você. Nisso, quando ela voltou, ela pode levantar e nós vamos entrar. Você tem que entrar, porque o teu coração está muito acelerado. Aí quando eu entrei, aí a médica mandou, né, ele está lá na cama e, glória a Deus, aí ligou os aparelhos, né? Glória a Deus, e o batimento estava muito acelerado. Aí ela falou assim, meu Deus, aí ela começou a me examinar, né, veio uma equipe, glória a Deus, glória a Jesus, e ali ela olhando, aleluia, glória a Deus, aquele computador, ela falou, você está tendo um infarto, você está tendo um infarto agora, né? Glória a Deus, glória a Jesus, e ali, glória a Deus, muito boazinha, Deus preparou, sabe? Aquela paciência, aquele amor, aquele carinho, glória a Deus, assim, ó, vou ter que dar uma meditação para você, para reverter esse quadro, a você, aleluia. Então, eu vou ter que dar essa meditação, só que essa meditação, ela é uma meditação bem dolorosa, né? Porque quando eu aplicar essa medicação em você, esse líquido, ele vai entrar pelo seu braço, vai subindo, e ele vai rasgando, você vai sentir rasgar, uma dor assim rasgando, ele vai entrando, para ele chegar até o seu coração, tá bom? Tá bom. Para me aplicar, você vai ter que levantar o seu braço, você levantar o meu braço, e aplicou, né, aleluia, esse líquido, né, essa medicação, e quando ela aplicou, a medicação ele estava rasgando, aquela dor rasgando mesmo. Misericórdia. E estava ali, você sente ela entrando até o seu coração. Ela disse, agora você vai ficar aí, né, nós vamos ficar te observando para que venha reverter. Porque tem que reverter, porque se não reverter, aí a pessoa não consegue sobreviver, né? Glória a Deus. E no momento que ela estava ali, conversando comigo, eu estava tendo um infarto, e ela conversava comigo, e a atendente também foi, que ela ficou assim curiosa, porque quando a atendente falou comigo, eu sorria. Ela disse, nossa, né, você está sorrindo, você está em paz. E realmente eu estava em paz. Estava morrendo, mas estava em paz. Aí a atendente falou, nossa, doutora, como é que pode, né? Porque geralmente, quando a pessoa está passando por esse processo, a pessoa chora, ela grita, ela se joga, estou morrendo, ela estava dando risada. Como é que pode? Aleluia. Cada um tem, né, o seu jeito de proceder, né? Aí ela falou assim, nossa, você está linda, não tem problema, estou sorrindo porque eu estou sentindo uma paz. Glória a Deus. Eu estava sentindo a paz, porque a presença de Deus estava comigo, estava comigo. Eu sentia aquela paz, até eu olhava assim do lado, assim, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, e meu coração estava, eu é o Espírito Santo, fica comigo, Senhor. Aleluia. Aí ela foi lá olhar, aí ela não está revertendo, aí eu olhava, não está revertendo, o Senhor é para a glória de Deus. Só para levar que o Senhor me perdoe os meus pecados, vale que somos falhos, né? O Senhor me prepara e leva, mas se não for para a glória de Deus, e ela começou a olhar, e ela, graças a Deus, começou a reverter. Aí começou a passar, passando. Glória a Deus.
Aí meu coração voltou ao Aleluia. Ela, vou fazer aqui a tua saída, né? Vou te liberar para você ir para casa, tá bom? Aí eu falei assim, tá, eu quero ir para casa sim. Aí ela olhou para mim, ela olhou bem para mim e falou assim, mas você está sentindo alguma coisa? Eu estou sentindo sim. Meu coração estava aqui, uma dor. Aí ela assim, não acredito. Depois desse sofrimento de reverter, está mesmo sentindo a dor? Estou sentindo a dor. Aí ela assim, realmente você vai ter que ficar aqui internada, né? Aí eu fiquei internada 15 dias, né? Ali, depois saí dali de 15 dias, fui para o UTI, em outro hospital, né? Glória a Deus, eu fiquei mais 15 dias. Aí fiquei lá no UTI, e ali Deus, né, me visitava, falava comigo, eu sentia a presença do Senhor. Aí tem os cultos na minha mente, né? Os cultos das irmãs, os cultos de domingo, as irmãs aqui louvando ao Senhor, com saúde, né? Com saúde na presença do Senhor, aleluia, sentindo a presença de Deus lá, entre a vida e a morte. Meu Deus, aí vinha aqueles cultos, via os irmãos pregando, como eu queria estar lá, que saudade! E eu não poderia estar aqui com os irmãos, né? E as irmãs me louvando, agradeço a Deus por essa oportunidade, né? Glória a Deus. Glória. Ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é o médico dos médicos, né? Glória a Deus. Aleluia. Jesus, aleluia. Glória a Deus. E ali as pessoas que estavam enfermas ali também, né? Ali a gente via pessoas partindo, né? E uma UTI fica ali na mão do Senhor, né? Que é a vida e a morte. E ali um certo dia à tarde, um dia de domingo, eu ali deitada, né? Porque quando a gente está doente, irmão, para sentir a presença de Deus, para orar, para buscar a presença, você fala com Deus, você liga o seu pensamento, mas fala que você vai sentir aquela graça, aquela presença, que você vai falar, domingo é isso. Não sente, irmãos, porque a nossa carne é tão frágil, e a tua alma, ela sente esse baque, né? Mas você liga o pensamento e sabe que Deus está com você, mas esse pegou essa graça, você não sente. Aí eu ali, uma tarde ali, falando com Deus, aí eu disse, Senhor, está nas tuas mãos, a minha vida, né? Glória a Deus, glória a Jesus. E naquele momento que eu falava com o Senhor me visitou e eu vi o meu corpo saindo de mim. Meu corpo flutuando, assim, saía, e eu ali deitada. Aí eu disse, meu Senhor, está nas tuas mãos, se o Senhor quiser me levar, né? E ao mesmo tempo eu falei, eu tenho uma filha pequena ainda, né? De 7 anos, da 8 ainda. Senhor, quem vai cuidar da minha filha? E nessa época, meu esposo estava desviado, né? Ele estava desviado. Ele era viciado nas drogas e na bebida alcoólica. Eu disse, meu Deus, Jesus, se eu partir, ele vai cuidar daquele jeito, né? Porque uma pessoa dessa não tem aquela consciência para lidar com a família. E um rapazinho de 14 anos. Aí o meu Senhor, né? Mas quando a vontade do Senhor, amém. Só que aí o Senhor falou comigo que não era o momento certo. Ele só estava mostrando que Deus é Deus. Aleluia! Com a presença de Deus, a gente não se brinca com Deus, né? Aleluia, eu fiquei, meu pai ia, meu irmão Juraci, pastor Juraci, ia lá, sempre me ungia, e orava a meu favor, glória a Deus, aleluia. Aí um médico, né, aleluia, que tomava a frente daquela equipe, falou que eu deveria fazer um cateterismo, né? Glória a Deus, eram 2 médicos ali responsáveis pela turma que estava naquele grupo. Glória a Deus. Aí um deles falava que não, que era para me liberar, que era para mim, aleluia, ir para o socorro, para marcar, para as policlínicas, para mim fazer o cateterismo. Aí eu falou, não, ela tem que sair daqui já com esse exame já feito. E ele, não, aí as enfermeiras falavam, nossa, vocês estão brigando, hein? Aí eu sei, que é o Satanás se levantando e Deus está no controle de todas as coisas. Ele falava, eu estou no controle, Glória. Aí, ontem uma reunião, marcaram uma reunião no dia seguinte. Marcaram uma reunião, porque um falava que não, outro falava que sim. Aí a enfermeira falava, está tudo certo, você vai ver. Deus é contigo. Vai dar tudo certo. Aleluia! Porque você é um milagre. Porque você tem 48 anos. A pessoa que infarta com 48 anos não vai ver. Ela vai a óbito. Quando a pessoa tem 40, passando de 50, ainda você consegue sobreviver. Mas de 50 para baixo, você não deve, você vai a óbito. Então você é um
eu falei, eu quero, em nome de Jesus eu quero. No dia seguinte, veio a liderança para mim fazer o cateterismo, e Deus colocou a mão, saí daquele UTI, estou aqui para a Glória a Deus. Aleluia. Mesmo que eu falo que o Senhor é meu pastor, e nada é falta. E eu posso pastor e nada falta. Glória a Deus. Eu creio. Glória a Deus. Essas foram as palavras que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. Amém. E que o Espírito Santo de Deus continue a falar em cada criação, né? Ele está aqui nesse lugar. Aleluia, eu creio. Ele é lindo, Glória a Deus. Te amo, Jesus. Ele é maravilhoso. Te amo, Senhor. Glória a Deus. E quando o Senhor trabalhou na minha vida, né, eu recebi esse milagre. Logo assim, após uns meses, meu marido se reconciliou para a glória a do Deus. Senhor Jesus. E o Senhor fez a obra da vida dele, né? Se levantou ele como diácono, depois levantou ele como presbítero da obra do Senhor. Está aí fazendo a obra do Senhor junto, né? Eu e ele, junto fazendo a obra do Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Irei passar a oportunidade para o presbítero Antônio Ortiz, que vai dar continuidade à obra Amém. do Senhor Jesus. E que o Espírito Santo de Deus continue a falar em cada coração. Vamos se colocar de pé para receber o céu do Senhor com as mãos bem fortes, bem alegres da gente.